Olá, gente, eu me chamo Maria Eduarda, sou aluna aqui do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, e estou aqui com a professora e doutora Janine Geraldo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suas obras e seu processo literário num geral. Então, Janine, você segue alguma rotina de escrita ou você escreve quando você sente inspiração? Olha, eu gostaria muito de ter uma rotina de escrita, mas a minha rotina não permite, infelizmente. Mas assim, quando eu sento para escrever, quando eu separo um tempo, consigo separar um tempo para escrever, eu preciso seguir um ritual, um certo ritual, que pode parecer muito estranho para as pessoas. Eu preciso passar aspirador na casa, organizar tudo que tiver desorganizado, meditar por 5 minutos e aí eu sento para escrever. E pode ser que eu sente por 2 horas para escrever e consiga escrever somente 1,5 linha ou 2. Então, é difícil. Mas tem que ter um ritual. Uhum. E você tem planos de explorar novos gêneros literários para os seus livros? Sim, agora eu estou escrevendo um romance detetivesco, é um gênero que eu nunca tinha escrito, embora tenha um conto ou outro que ele tem esse ar assim de suspense e tal, mas essa questão de detetive realmente não era algo que eu tinha explorado. E ultimamente também eu tenho escrito bastante crônicas para o Substack, então eu tenho um Substack, inclusive sigam lá, assinem a newsletter, onde é mais fácil se você pegar fragmentos do cotidiano para transformar num texto literário. E é um exercício também bem interessante para exercitar a escrita mesmo, né? Para trazer isso do mundo comum para o mundo literário. Legal. E você já abandonou alguma história na metade? Muitas. Às vezes não estava nem na metade, às vezes estava no começo mesmo. Às vezes, assim, acontece de eu ter ideias, seja às vezes vem um título, às vezes vem uma primeira frase e nem sempre isso vira necessariamente uma história. Então daria para contar como histórias abandonadas também. E tem aquelas que ou eu julguei muito ruins e daí resolvi não continuar, ou não sabia exatamente para onde ir, ou onde eu gostaria de chegar e por isso elas também ficaram pelo caminho. Mas histórias incompletas, elas sempre podem voltar, a gente sempre pode retornar a elas e terminar, né? Sim. E qual foi a parte mais desafiadora de escrever os seus livros? Acho que foi terminar. Que começar a gente sempre começa, né? É fácil começar várias coisas, mas terminar nem sempre é tão fácil. O Retratos de Mulher foi um caso assim, eu já sabia mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Ele mudou de forma várias vezes, no sentido de eu tinha a ideia de, por exemplo, tirando uma carta de um oráculo e escrevendo uma história para cada carta. Isso foi abandonado, sei lá, na 3ª carta. E aí quando eu resolvi que não, estava na hora de esse livro ser terminado, de realmente virar um livro, né, e eu mandar daí para as chamadas das editoras e tal, eu tive o desafio de terminar os contos que eu não tinha terminado ainda. Então são as histórias incompletas. Um dos contos é A Concha do Caracol, que eu já sabia o efeito que eu queria causar no leitor, eu já sabia mais ou menos o subtexto daquela história, mas eu ainda não tinha encontrado exatamente a melhor forma de dizer aquilo. Então foi desafiador, assim, dar forma para essa história. E qual a sensação que você teve quando você segurou os seus livros pelas primeiras vezes? Ai, é muito incrível. Todo livro é um livro novo, então ele traz uma sensação diferente de você pegar aquele material assim, né, nas mãos. O Retrato de Mulher foi mais interessante ainda porque eu consegui passar por uma editora muito, muito bacana, então o processo de edição desse livro foi incrível, assim, e receber os livros em casa e pegar na mão foi assim, indescritível. O que você quer mudar no mundo e nas pessoas que leem os seus livros? Eu acredito que a literatura ela tem o poder de dizer as coisas pela gente e de devolver a palavra pra gente, no sentido de nomear aquilo que muitas vezes pra gente não é nomeável. Então eu gostaria que os meus livros trouxessem isso para as pessoas, que devolvesse a palavra para elas. Que bonito. E por último, mas não menos importante, como você escreveria o seu livro Retratos de Mulheres em uma única palavra? Intenso. Acho que essa é uma palavra que apareceu bastante nos comentários que as pessoas que leram me enviaram, né? E eu acho que é uma palavra apropriada, assim, para descrever os 19 contos que compõem esse livro. Legal. Você
pode falar um pouquinho pra gente de onde a gente pode achar os seus livros? Ah, sim. Meus livros estão à venda, então, no site da editora. Retratos de Mulher está no site da Urutau. Mas quem quiser também pode comprar direto comigo, com a vantagem daí de receber um exemplar autografado. E as primeiras 10 pessoas que adquirirem Retratos de Mulher, a partir de agora, vão receber também um Alcateia em casa autografado. Não se esqueçam também de assinar a newsletter Entre Palavras. O link para o meu Substack está na minha bio. E eu estou sempre à disposição, caso vocês queiram trocar ideia e conversar.